Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa tarde. Como vocês estão hoje? A palavra do Senhor nessa tarde ela está no Salmo número 7. Nós vamos ler versículo 11 ao versículo 16, que nos fala assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. E eis que ele está com dor de imperversidade, concebeu trabalho, produziu mentiras, cavou um poço e fez fundo, caiu na cova que fez. Sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Confesso que eu cheguei a hesitar um pouco para utilizar essa palavra. Aquilo que tem falado, a palavra que nós estamos entregando não é a palavra nossa. Nós não escolhemos a dedo, essa palavra é bonita, essa é fácil, essa é difícil, não. O Senhor nos dá a palavra de diversas maneiras, então não foi fácil, mas nós vamos entregar aquilo que recebemos do Senhor, porque é a palavra que realiza a obra. Não somos interessados em agradar A ou B, mas estamos interessados em entregar o recado que Deus nos dá. Correto, pessoal? O tema dessa tarde, viver sem Deus é viver na zona de conforto. Até esse tema é interessante, né? Qual é a sua resposta? O que é a sua posição? Viver sem Deus é viver na zona de conforto? Eu confesso que, particularmente, por um período da minha vida, eu cheguei a pensar que, sim, tem até um salmista que fala, né? Ele fala na vida dele, que não entendi porque ele era assim, passando aperto. Tem tanta gente que, não sei se você lembra o salmo agora qual é, você deve ter lido, que está bem, tem abastança, não acontece nada, e ele que não serve está em aperto, em dificuldade. Mas por aí, né? E essa pergunta, viver sem Deus é viver na zona de conforto? Para muitos pensam que é, porque quando você conhece Jesus, a gente tem falado isso também, as lutas começam, você entra numa guerra, numa batalha. Então, é bom viver em batalha, em guerra constante? Não, para cá não, mas se é essa a vontade de Deus. Enquanto, por outro lado, quando a pessoa não tem conhecimento do Evangelho, não serve o Senhor, parece que uma vida parece. Viver sem Deus é viver na zona de conforto, parece. Mas eu vou te mostrar na palavra que não. Por essa palavra aqui, eu levei um choque nessa palavra. Eu confesso que eu nem sei se tinha lido alguma vez na minha vida essa palavra. Eu achei forte essa palavra. Que Deus é esse Deus aqui que fala nesse salmo aqui, que o salmista falou da parte do Senhor. Confesso que por um período da minha vida eu cheguei a pensar sim. Mas quando li e meditei nesse salmo, o Espírito de Deus me fez mudar, por diversos motivos que lhe apresentar nessa palavra de Deus. Versículo 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Sabia disso? Que Deus é um justo juiz e Ele está irado. O salmista fala que todos os dias Deus está irado. Você, meu amigo, sabia que o nosso Deus se ira todos os dias? A palavra está dizendo aqui. Será que o salmista estava errado? Só esse primeiro ponto deveria ser motivo para muitos que acham, por isso que eu digo, compartilha os nossos vídeos, não fica para você. Você conhece uma pessoa que se acha muito boa, que tem a vida equilibrada e que está dizendo, como diz aquele palavra que Jesus falou da parábola, né? Descansa, minha alma descansa como bebe folga, mas louco. Você acha com essa pessoa assim? Transmite para ela, manda para ela essa palavra. Só esse primeiro ponto já era motivo para muitos deixarem a zona de conforto, porque estão vivendo sem Deus e acham que estão confortáveis. Só esse primeiro ponto. Segundo aqui, versículo 12, ele fala o quê? Se o homem não se... Olha bem essa palavra, é muito forte, por isso que eu digo, eu não escolhi essa palavra para falar, eu preferia falar 10 outras mensagens, mais leve, mas é a palavra de Deus. Versículo 2, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Você acha que Deus, quando olha lá de cima e vê grandes multidões pecando contra Deus, fica satisfeito? Deus fica feliz? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, sendo que tem a Bíblia aí à disposição de todos, que podem ler, ouvir e ver o que Deus mostra na palavra, como deve ser o viver do homem. Será que você acha que Deus fica feliz quando vê tudo isso? Né? Essa palavra diz que Deus já tem o seu arco preparado. O arco, fala que era muito usado
Hoje não sei, mas antigamente usavam arco, né? Israel mesmo usou arco. É uma arma de longo alcance que fere o inimigo, pega muito de surpresa. Às vezes eles jogavam flechas inflamadas que caíam no lugar que era, dependendo do lugar, acendia aquele fogaréu. E Deus já está com o seu arco aparelhado, diz a palavra. Lembra as palavras de Jesus, que talvez fique mais ou menos como essa, que Jesus falou que quem não crê não será, já está condenado. Quem não crê em Jesus, não recebe Jesus, não vai não, já está. Está no Evangelho de João, você pode procurar, você vai encontrar. Evangelho de João, se salvo engano. Quem não crê já está condenado. Versículo 13. Vamos ver o que fala lá. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os... Eu falei das flechas, né? Ele fala seta, a mesma coisa. As suas setas inflamadas contra os perseguidores. Como Paulo, né? Que era um perseguidor do Evangelho, mas ele teve uma experiência fantástica, ele foi transformado, era um religioso. Não pensa que religião salva ninguém não, tá, pessoal? Muita gente fala, a religião é boa. Pode ser, só que não salva ninguém. Paulo era extremamente religioso, fariseu, uma das melhores religiões na época, só que ele era um perseguidor do Evangelho. E Deus está falando na palavra, o Salmo está falando aqui, que Deus procura seta inflamada contra os perseguidores. Tá? O amigo e o irmão acha que todas as pragas previstas no Apocalipse são armas mortais para atingir os cristãos, filhos de Deus. Tudo que está no Apocalipse já está começando a acontecer, sabia? Já começou a acontecer. A taça que o anjo jogou no sol, para o sol ficar mais quente, e está mais quente. O rio Nilo está vermelho, sangue. O rio Eufrates está secando. Era um rio muito grande, falava a Bíblia, é um antigo histórico, conhecido, está secando. Tudo isso já são sinais de Deus. E eu pergunto, todas essas sinais de Apocalipse que estão acontecendo vão acontecer, é para atingir os cristãos, você acha? O que você acha? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Foi para atingir quem? Você acha, os crentes ou os incrédulos? Os incrédulos, certamente. Deus não tem prazer em castigar o servo dele, não. Às vezes ele corrige quando ele está na obediência, mas o prazer dele é abençoar o cristão, tá, meu irmão? Você é um cristão, Deus quer te abençoar com toda sorte de bênção, seja espiritual ou material. Agora, os homens que vivem praticando a maldade, os ímpios, os perseguidores, Deus tem aqui mostrando no Apocalipse tudo aquilo que está destinado para o mal ali, não é para atingir a igreja, é para atingir o mundo perseguidor da igreja, muitas vezes. Tá? E está sendo perseguido. Às vezes, sabe, tem cristãos sendo morrendo, sendo assassinados. Cristãos hoje é século XX. Século 23, né? Já é século 23. Tá bom, pessoal? E então Deus, essas pragas aí não é para atingir os cristãos, não, porque o pessoal do mundo. Diz que homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Vai acontecer isso. Vai aumentar cada vez mais esse calor que você está vendo aí, tá? Não pensa que vai melhorar, não. Tá na profecia, vai se cumprir. Está claro que esses são os incrédulos, aqueles que perseguidores, são perseguidores do caminho. Versículo 14, vamos lá ver o que diz o versículo 14. Eu te falei que a palavra não ia ser muito fácil de falar, mas nós não escolhemos palavras, é Deus que nos dá. 14. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu o trabalho, produziu mentiras. Quem vive nessa prática se acha confortável? Ainda que aquela palavra de Paulo que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então está dizendo aqui, concebeu o trabalho, produziu mentiras. Né? Será que quem vive praticando mentira, quem vive praticando sabe que mente? Está confortável agora com essa palavra que está ouvindo agora, o que você vai enviar? Essa pessoa vai ficar confortável? Será? Versículo 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então está aí. Te falei que a palavra não ia ser muito fácil para falar, mas é a palavra do Evangelho de Jesus. O Evangelho que é verdade. Então está aí a palavra de Deus para você que viu que é forte, mas você conhece alguém, pessoas que estão nessa situação,
Compartilha essa palavra. E em você compartilhar, você vai estar sendo um instrumento de Deus para salvar uma alma, né? Como diz lá em Tiago, você vai estar salvando a alma do inferno e vai estar te cobrindo uma multidão de pecados seus. E você ajudar uma pessoa a arrebatar do fogo alguém que está caminhando no pecado. Então compartilha. Deus falou no seu coração, é forte a palavra, é verdade, você não ouviu mensagem assim, não estamos acostumados, nem eu acostumado a ouvir nem falar, mas nós falamos que Deus manda aqui nesse canal, por isso que eu falo, ore por esse canal, vai crescer muito por isso, porque a palavra não escolhemos, é Deus que dá. Compartilha essa palavra, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus para todos.